Dar vida ainda pode ser mortal. Nos EUA são um dos dois únicos países desenvolvidos onde a taxa de mulheres que morrem devido à gravidez piorou desde 1990. As mães negras correm riscos mais elevados. A melhoria dos cuidados básicos poderia dar uma ajuda, como tem acontecido nos países menos desenvolvidos. Há ocasiões em que calçar havaianas e usar calças de fato de treino parece adequado para um piquenique ao sábado no parque ou para ir ao mercado. Ou quando um casal se prepara para o parto do segundo bebê. O conforto é essencial. Na noite de 11 de abril de 2016, porém, houve algo que levou Kyra Johnson, de 39 anos, a mudar de ideias. Querido, quero pôr-me mesmo bonita para receber o Langston, disse ela ao marido, Charles Johnson IV, sentada diante do espelho do quarto enquanto se penteava. No dia seguinte, à tarde, estava previsto deslocarem-se ao Centro Médico de Cedars-Sinai, em Los Angeles, para o nascimento do seu segundo filho. O casal assumira o compromisso de criar homens que deixassem uma marca no mundo e que tivessem sentido de missão e de responsabilidade, explica Charles. Ao primeiro filho, nascido em 2014 após cesariana de emergência, foi dado o nome de Charles Spurgeon Johnson V, famoso sociólogo e primeiro presidente negro da Universidade Fisk, em Nashville. O irmão mais novo iria receber o nome do lendário poeta, Langston Hughes. Kyra colocou joias e um vestido na mala para trazer o bebê de volta a casa em grande estilo. Charles decidiu que também se vestiria a preceito. A escolha de vestuário foi tão cuidadosa como a do Cedars-Sinai, habitualmente classificado entre os melhores hospitais do país. Langston Emily Johnson nasceu às 14h33 do dia 12 de abril de 2016. A cesariana previamente agendada pareceu um acto de rotina e Kyra conseguiu amamentar o bebê logo depois do parto. Ainda ajudou a apresentar Langston ao seu irmão de 18 meses, antes de fechar os olhos e adormecer. Charles estava sentado ao lado da cama da mulher quando reparou que havia sangue no catéter. Passava das 16 horas quando pela primeira vez disse à enfermeira o que se passava, de acordo com a reclamação por escrito feita por Charles em 2017, no âmbito da ação judicial que interpôs contra o Cedars-Sinai. Dessa reclamação, constam igualmente pormenores sobre os cuidados de saúde administrados a Kyra. O catéter foi mudado por volta das 17h30, seguindo-se uma ecografia e análises ao sangue. A ecografia revelou sinais de hemorragia interna. Foram administrados medicação analgésica e líquidos por via intravenosa. Às 18h44, foi ordenada um ataque. Repetiram-se a ecografia e as análises sanguíneas. Foi-lhe dada uma transfusão de sangue. 4 horas mais tarde, ainda não havia resultado do ataque. Segundo a queixa, outra transfusão de sangue foi administrada. Kyra estava pálida e atordoada e tremia descontroladamente com arrepios, conta Charles. O abdômen mostrava-se sensível ao toque, com dor. Charles assegura que perguntou repetidamente ao pessoal hospitalar o que estava a ser feito para identificar a origem da hemorragia. Como pai e como marido, há uma fronteira tênue entre tentar representar a nossa mulher e transpor essa fronteira, sobretudo quando se é negro. Recorda. Charles diz que não queria fazer nada que pudesse prejudicar os cuidados prestados à mulher. Em especial, depois de um dos funcionários hospitalares responder a sua pergunta angustiada da seguinte maneira: Senhor, neste momento a sua mulher não é uma prioridade. A ataque nunca foi feita. Segundo a queixa, Kyra foi conduzida ao bloco operatório à 00:30, 10 horas depois da cesariana. Tinha o abdômen repleto de sangue. As últimas palavras que disse ao marido foram: querido, tenho medo. Charles sentiu-se atordoado com o medo da mulher, porque a faceta definidora do seu caráter era a bravura. Kyra vivera na China, falava 5 línguas, tinha licença de piloto de automóveis e conduzira carros de competição. Sossegou-a, garantindo que tudo correria bem. Kyra morreu às 2h22 da manhã de 13 de abril. Fizemos tudo o que pudemos para salvar a sua mulher, mas não conseguimos salvá-la, disse o médico ao viúvo. De acordo com a recordação deste, foi como ver todo o meu mundo a desmoronar-se à minha volta. Foi como uma bomba arrebentar e eu a ver a mãe dela cair no chão, a tia gritar e o irmão lavado em lágrimas. Estávamos bem preparados. Tínhamos o melhor de tudo. Fizemos tudo bem. E eles estão a dizer-me que a perderam, diz Charles. Ainda de acordo com a queixa, a autópsia apurou que Kyra morrera de hemorragia interna após a cesariana. A discriminação racial não consta da reclamação. Está agendado para janeiro um julgamento. Em outubro, o Conselho Médico da Califórnia declarou que Ajang Naim, o médico responsável por supervisionar os cuidados prestados a Kyra, era culpado de negligência grosseira. Naim afirmou que a morte de Kyra Johnson fora uma infelicidade,
acrescentando que não esperava que ela morresse no bloco operatório durante a intervenção cirúrgica. Fiz o melhor que pude para dar à doente os melhores cuidados possíveis, afirmou. Naim ficou com a licença suspensa durante 4 anos. Um porta-voz do hospital, que não quis comentar os aspectos específicos do caso, afirmou numa declaração que a morte de Kira Johnson foi uma tragédia. Investigamos a fundo qualquer situação em que existam preocupações relativas aos cuidados médicos de um doente. Baseados nos resultados dessa investigação, introduzimos todas as alterações que forem necessárias para prestar aos nossos doentes os cuidados da mais alta qualidade. Isso inclui rever os procedimentos hospitalares, bem como a competência dos prestadores de cuidados de saúde. A morte de Kira foi chocante, mas põe em destaque uma dura realidade, numa época em que o ritmo dos progressos médicos pode ser avassalador, desde testes genéticos capazes de prever a probabilidade de ocorrência de problemas de saúde a tratamentos inéditos e minuciosos para combater cancros e outras doenças. A taxa de mortalidade materna continua a manter-se teimosamente elevada no ZEUA, cerca de 14 mortes por cada 100 mil nados vivos. Entre os 46 países desenvolvidos, afirma a Organização Mundial da Saúde, só a Sérvia e o ZEUA apresentaram em 2015 taxas de mortalidade materna piores do que em 1990. Nesta taxa, estão incluídas as mães que morrem devido a complicações surgidas nas 6 semanas seguintes ao final da gravidez. Nos Estados Unidos, o problema é caracterizado por 2 estatísticas particularmente alarmantes. Entre as mulheres afro-americanas, as probabilidades de morte por causas relacionadas com a gravidez são cerca de 3 vezes maiores do que entre as mulheres brancas e mais de 60% das mortes maternas são evitáveis, de acordo com os Centros para Controle e Prevenção de Doenças, CDC. Temos uma mortalidade materna mais elevada do que grande parte dos outros países desenvolvidos e tínhamos capacidade para ser os melhores do mundo, afirma William Callaghan, responsável pela saúde materna e neonatal do CDC. Segundo o CDC, a morte relacionada com a gravidez é contabilizada quando uma mulher morre durante a gravidez ou no prazo de 1 ano após o final da mesma. Quando as mortes são analisadas e identificamos os fatores adjuvantes, encontramos muitos casos em que a comunicação não se processou corretamente, em que as pessoas não reconheceram a urgência, a doente não foi ouvida ou houve atraso na reação. A mortalidade materna no ZEUA continua a ser muito inferior à registrada nas regiões menos desenvolvidas de África. 20 países apresentam taxas de morte materna de pelo menos 500 mortes por cada 100 mil nados vivos. Mas até nesses países, onde há frequentemente carência de instalações médicas e de acesso aos cuidados básicos, as taxas de mortalidade materna diminuíram desde 1990. A média geral é de quase 40%, graças, em parte, há soluções de baixo nível tecnológico como o recurso a parteiras e melhorias nos cuidados de saúde pré-natais e pós-parto. Todas as mulheres são vulneráveis aos mesmos problemas de saúde relacionados com a gravidez e que podem provocar a morte, hemorragia pós-parto, ou hemorragia excessiva, pré-eclâmpsia ou tensão arterial perigosamente elevada, e septicemia causada por infecção. Então, por que motivo as taxas de mortalidade materna são tão elevadas entre as mulheres afro-americanas? Segundo os investigadores, o estresse tóxico sofrido pelas minorias raciais e étnicas, incluindo afro-americanos, latinos e nativos americanos, pode desgastar a sua saúde física. Chamaram-lhe desgaste, um conceito desenvolvido pela professora de saúde pública da Universidade de Michigan, Arlene Geronimus, que sugere que a saúde dos afro-americanos se degrada mais cedo do que dos brancos devido aos efeitos cumulativos do racismo e da discriminação. Pode contribuir para explicar a razão pela qual até as mães negras com os mais altos níveis de educação formal apresentam taxas de mortalidade mais elevadas do que mulheres brancas com níveis de escolaridade mais baixos. Segundo Valerie Montgomery Rice, presidente e reitora da Faculdade de Medicina de Morehouse, não são só a discriminação e o racismo que se acumulam, afetando a saúde das mulheres negras com o passar do tempo. Também esse estresse causado pelo racismo e pela pobreza pode gerar efeitos adversos ainda no útero ou logo após o nascimento do bebê. Valerie Rice sublinha ainda que a discriminação inconsciente dos prestadores de cuidados de saúde pode afetar os cuidados recebidos pelas mães negras. Quando recebi a formação no Grady Memorial Hospital, reparou que os prestadores de cuidados adiavam por vezes a administração de epidurais ou de anestesia local nas mulheres afro-americanas. Há quem acredite que as mulheres negras não sentem dor da mesma maneira por possuírem mais massa muscular. Aquela mulher consegue empurrar para fora o bebê,
É uma rapariga grande. Em resumo, não encaravam a pessoa na sua totalidade. Nos países menos desenvolvidos, as mortes maternas são frequentes e aceites como um facto da vida. A infraestrutura de saúde é dispersa ou inexistente. Os cuidados de saúde pré-natal de qualidade e informação sobre a gravidez podem ser limitados. A mais de 14 mil quilômetros de distância de Los Angeles, a estrada que liga a capital da Somalilândia, Hargeisa, a terceira maior cidade do país, Borama, rasga o horizonte como uma flecha. Todos aqueles que se aventuram para lá da superfície asfaltada só encontram estradas pedregosas e perigosas, que de certo deixarão cicatrizes no mais robusto dos veículos. É difícil imaginar uma mulher em trabalho de parto a sobreviver a qualquer jornada, de automóvel ou a pé, desde uma zona rural isolada até uma instalação de cuidados de saúde. A Somalilândia é um território que autoproclamou a sua independência em 1960. Embora a nível internacional seja generalizadamente considerada uma região autônoma da Somália. Com tonturas e debilidade, 6 meses após o parto, Zanzan Yousuf, de 35 anos, dirigiu-se a um consultório gerido pelo Hospital Universitário Edna Dan. A tensão arterial apresentava-se elevada. Zanzan foi tratada pela estudante Fardus Mubarak, de 22 anos, sob o olhar vigilante da fundadora do hospital, Edna Dan Ismail, de 81 anos. As causas principais de morte materna na Somalilândia são eclâmpsia, crises ou convulsões devidas à hipertensão, hemorragias, infecção e ruptura do útero. Outras razões: gravidez precoce ou número excessivo de gravidezes, partos sem assistência e complicações resultantes de mutilação genital feminina, MGF, uma prática que consiste em remover os órgãos genitais externos da mulher de maneira a torná-la pura para o casamento. O tecido das cicatrizes pode estreitar o canal do parto, complicando o parto natural. Na Somalilândia, é obrigatório o consentimento de um parente do sexo masculino responsável pela saúde da mulher, como o marido ou um homem da família do marido. Só depois se realiza uma cesariana ou qualquer outro procedimento médico de emergência, incluindo uma transfusão de sangue ou uma intervenção cirúrgica. Foi nesta paisagem que nasceu Edna Dan Ismail, a mais velha dos 3 filhos de uma família rica. O pai, Adão Ismail, era o mais qualificado dos profissionais de saúde da Somalilândia no tempo do protetorado britânico. Dos 5 partos da sua mãe, uma rapariga morreu durante um parto por fórceps no hospital, procedimento esse que quase matou Edna. Outro filho morreu depois de a parteira deixar cair no chão, de cabeça para baixo. Por tradição, a educação formal era considerada inútil para as raparigas, mas Ismail encorajou os filhos a estudarem. A sua fúria foi grande quando, ao regressar à casa de uma viagem de negócios, tinha Edna cerca de 8 anos, descobriu que a mãe e a avó tinham desenvolvido diligências para submeterem à mutilação genital. Em 1954, com 17 anos, Edna partiu de Hargeisa para receber formação como enfermeira em Londres. Edna queria evitar que as raparigas e as mulheres se vissem sujeitas ao trauma que viverá, durante e depois de lhe ser administrado o corte, como ela chama MGF. Hoje com 81 anos, Edna assegura que o seu maior feito não foi ter sido a primeira mulher da Somalilândia a tornar-se membro do governo. A sua maior realização é viver no Hospital Universitário Edna Dan como administradora residente. Levanta-se todos os dias antes do nascer do sol e não recusa uma consulta até às 9 da noite, se for ao serviço da sua maternidade. Edna conta que contraiu empréstimos e gastou as suas poupanças e a reforma para garantir a viabilidade do hospital. Os 2 principais assassinos das mulheres grávidas são a pobreza e a ignorância, afirma Edna, enquanto se deixa fotografar atrás da sua secretária. Esta combinação mata mais mulheres do que a eclâmpsia ou a hemorragia pós-parto. Por isso, quando temos uma mulher que é analfabeta, que é pobre, na Somalilândia, também será provavelmente nômade. Sabemos que ela viveu igualmente uma vida em que nunca conheceu qualquer tipo de justiça social. Acrescentemos a tudo isto uma gravidez que pode ter ocorrido quando seu corpo não estava totalmente preparado. Fizemos aqui um parto a uma mulher que estava a ter o seu 21º bebê. Ou então pode ser como a mãe da parteira do Hospital Universitário Edna Dan, Anda Omar Mohamed, de 27 anos. A mãe de Anda, Sanson Mohamed, cozinhou para a equipe de operários que construiu o hospital em 2002. E Edna tornou-se amiga dela. Certo dia, ao ver que Sanson não estava no seu posto habitual, Edna quis saber por quê. Sanson encontrava-se em casa, sangrando quase até a morte. Uma vizinha que viera ajudá-la, arrancar o cordão umbilical ao tentar libertar a placenta. O cordão soltou-se e Sanson começou a sangrar. O marido de Sanson correu a assisti-la. Anda, então com 11 anos,
ficou para trás para limpar o sangue e tomar conta dos irmãos. Edna forneceu transporte para conduzi-la a um hospital público, doando o seu próprio sangue para ajudar a salvar Sanson. A mãe de Anda sobreviveu. Anos mais tarde, Edna convenceu a rapariga a tornar-se parteira, uma das 938 que ela ajudou a formar na Somalilândia. Se eu ajudar a formar 1 milhão de parteiras no continente africano, isso alterará a experiência do parto. Acabará com o sofrimento de muitas mulheres e famílias. Sobrepondo-se ao som emitido pelo monitor da ecografia fetal, a voz de John Taylor Galan é surpreendentemente calma. Nascida em Washington, deu entrada no Hospital Universitário George Washington em maio, 3 dias depois de chuvas torrenciais tanto ter inundado a casa de 2 quartos onde vivia. John Taylor, de 39 anos, passou o fim de semana anterior em busca de um novo lugar para viver. Esta mãe de 3 filhos conseguirá manter um emprego estável como funcionária e gerente de loja ao longo de 2 décadas, trabalhando muitas vezes 50 horas por semana e proporcionando uma boa vida à sua família até 2015. Pouco depois, os médicos diagnosticaram-lhe doença policística hepato-renal, uma doença genética crônica que provoca o aparecimento de quistos nos rins e no fígado. Demasiado doente para trabalhar, e contando apenas com o Medicaid, o programa de assistência do ZEUA que dá cobertura de saúde às pessoas com baixo rendimento, John Taylor encontrava-se na fase final da gravidez do seu 4º filho quando os médicos lhe detectaram hipertensão perigosamente elevada. Sem carro e com pouco dinheiro, dependia dos transportes públicos e do apoio dos amigos para ir às consultas médicas e ter alguém que cuidasse dos filhos. Não pude deixar de sentir que, com a mesma força que eu tentara manter-me organizada, a vida estava a tentar agora derrotar-me, diz. Mas eu não ia deixar que isso acontecesse. De pé, na sala do hospital onde John Taylor se encontrava, durante a maior parte das 12 horas que demorou o trabalho de parto e o nascimento, não consegui deixar de pensar na minha própria mãe, Eloise Blocher Jones. Sou a nona de 10 filhos, dos quais apenas 3 nasceram no hospital. Todos nascemos no meio da pobreza em Cairo, no estado do Illinois, uma vila conhecida pela sua tumultuosa história racial. Quando a minha mãe morreu, em 2005, nunca pensei que, um dia, haveria de querer fazer-lhe perguntas sobre as suas experiências de gravidez e parto. Como gostaria de ter perguntado a minha mãe o que sentiu quando, aos 19 anos, deu à luz o meu irmão mais velho em 1947, longe da família e dos amigos, em Filadélfia. Agora interrogo-me sobre como conseguiu ela sobreviver como mulher pobre, sem conselhos de planeamento familiar, sem educação parental, sem seguro de saúde. Quando o funcionário do Medicaid responsável pelo caso de John Taylor lhe recomendou que contactasse a organização de apoio à maternidade Mamatoto Village, na cidade de Washington, ela pensou que talvez conseguisse obter algum aconselhamento nutricional que lhe permitisse melhorar o regime alimentar e reforçar a sua energia. Na verdade, John Taylor obteve uma boia salva-vidas, sob a forma de uma trabalhadora de saúde comunitária perinatal, chamada Brianna Green. Esta antiga advogada comercial, hoje com 39 anos, entra agora na sala de partos número 8 e vai direita à barriga de John Taylor, afagando-a suavemente enquanto lhe pega também na mão. Como te sentes? Pergunta, observando atentamente a sua cliente. Brianna costuma trabalhar com cerca de 50 mulheres grávidas, ou em pós-parto, fazendo visitas ao domicílio e dando-lhes conselhos, formação e apoio. Acompanha-as às consultas médicas e está presente durante o parto. Brianna Green conta que abandonou um rendimento volumoso como advogada e, mais tarde, na venda de imobiliário, para se formar como trabalhadora de apoio perinatal, devido às suas próprias experiências de parto. Conta que lhe foi negada a oportunidade de uma tentativa de parto natural após uma cesariana, mesmo depois de cumprir as diretrizes destinadas a garantir que estivesse fisicamente preparada. Apercebi-me de que, se como mulher afro-americana formada, com alguma segurança financeira, não conseguia ser ouvida nem respeitada, o que dizer das mulheres que não têm voz, que provavelmente andavam a ser ignoradas ou maltratadas a partir do momento em que entravam numa unidade de cuidados de saúde. Jessica Flowers só tem 7 anos, mas é forte, diz a sua avó Nicole Black. Nicole nunca se esquecerá da calma com que a rapariga lhe telefonou a 1h46 da madrugada, no dia 4 de julho de 2018. Ela disse-me: "A mamã caiu na banheira e tem espuma a sair da boca", recorda Nicole, de 53 anos. Uma semana antes, a filha de Nicole Black, Christley Galloway, dera à luz por cesariana seu 3º filho, um rapaz saudável chamado Jacob, no Hospital St. Joseph's.
Nicole saltou da cama e correu para o apartamento de Christley, encontrando esta mulher de 30 anos caída sobre a banheira. Poucas horas antes, Christley estivera sentada no sofá a ver um filme e a conversar. Sem tiradores, devido à incisão da cesariana, mas estava feliz. Os acontecimentos exatos ocorridos nos poucos minutos que mediaram entre a chegada dos socorristas paramédicos, enviados para assistir uma possível vítima de AVC, segundo a declaração oficial da comarca de Hillsborough, e o momento em que ela foi avaliada na sala de emergência, constituíram matéria de investigação conduzida pelos funcionários locais. Nicole Black afirma que, em vez de examinarem os sinais vitais de Christley e a transportarem ao hospital, os paramédicos perguntaram se a família teria capacidade para pagar os cerca de 520 euros dos custos da ambulância. Em conferência de imprensa, Mick Merrill, administrador do condado, disse existir confusão acerca do transporte e que a conversa sobre os custos teve lugar entre Nicole Black e os delegados do xerife que chegaram ao local e não com os paramédicos. Merrill observou também que os paramédicos reconheceram que Christley anuíra com a cabeça quando lhe perguntaram se queria ser transportada até o hospital. Merrill afirmou que os paramédicos deveriam ter obtido um documento de recusa informada para não a levarem na ambulância e que isso não sucedeu. Nicole acabou por conduzir a filha de automóvel até a sala de emergência. Christley foi então transportada de helicóptero até o Hospital Central de Tampa, onde entrou em coma. Morreu 5 dias mais tarde. Em setembro, a comarca de Hillsborough anunciou medidas disciplinares contra os 4 paramédicos por infringirem os procedimentos, não examinando os sinais vitais de Christley, falsificando documentos e não pedindo a Nicole para assinar um documento de recusa informada por declinar a ambulância para sua filha. Um paramédico foi despedido. Outros 2 foram despromovidos. Os 3 médicos ainda pertencentes ao quadro de pessoal foram suspensos sem vencimento durante 30 dias. Apoio mais sustentado dos cuidados de saúde às mães durante a gravidez e depois do parto parece uma solução lógica para ajudar a baixar a taxa de mortalidade materna. Mas nem tudo é simples. As acompanhantes do trabalho de parto e as parteiras podem cobrar mais de 1.300 euros e muitas mães simplesmente não têm dinheiro para pagar. Procedimentos como medir o sangramento ou administrar medicação antihipertensiva fazem parte de um conjunto de medidas que as unidades médicas por vezes ignoram ou adiam. E, como diz Charles Johnson, ouvir as mães e as famílias é igualmente importante. Todos os dias, Charles passa tempo com os filhos numa sala decorada com fotografias de Kira. Os rapazes perguntam frequentemente se a mãe teria gostado daquela canção ou se teria preferido brincar com os carrinhos de corrida. Charles dedica grande parte do seu tempo a contar a história de Kira. Acima de tudo, quero que o público entenda que as mulheres que andamos a perder são mais do que estatísticas, diz. São mães, filhas, irmãs, amigas, diz. E deixam estes filhos preciosos. Não existe estatística capaz de quantificar o que significa dizer a um rapaz de 18 meses que a mãe não voltará a casa.